Um outro princípio interessante é o da segregação das interfaces, que ele basicamente vai dizer para a gente, recomendar que se clientes diferentes têm demandas diferentes de uma determinada classe, eles não devem depender da mesma interface, eles devem usar interfaces diferentes. Então aí na figura eu estou vendo 3 classes, né, que estão acessando 10 métodos de uma interface que é implementada pela classe verde. Tá? Então, aí eu estou dizendo que cada uma dessas classes, branco, amarelo e azul, elas podem acessar esses 10 metros. Mas se a branca só acessa 5 metros, a amarela só acessa 3 metros e a azul só acessa 7 metros, então eu posso e devo ter interfaces específicas para cada uma dessas. Então, agora a classe verde, na figura direita, ao invés dela implementar uma única interface genérica que oferece 10 serviços, mas esses serviços não são usados completamente por todos os clientes daquela interface, né? O que a gente tem é interfaces específicas. A classe verde agora implementa 3 interfaces específicas e eu reduzo aí o acoplamento que eu tinha antes. O acoplamento anterior, né, ele potencialmente dizia que cada uma dessas classes da esquerda poderia acessar os 10 metros da interface. Agora eu registro melhor e indico com maior precisão qual a dependência exata, por exemplo, da classe amarela em relação à classe verde. É só em relação a 3 métodos específicos que estão declarados na interface que tem o número 3 na figura. Então, cada cliente, né, ela vai usar, se cada cliente usa conjuntos diferentes de métodos de uma interface grande, é melhor a gente quebrar essa interface grande em 3 interfaces menores e assim registrar com maior precisão a dependência. Ao invés de dizer que é uma dependência maior dos 10 metros, não, eu registro com maior precisão essa dependência. Tá? Por fim, a gente fechando os princípios sólidos, né, a gente tem esse princípio da injeção de dependências. O que ele recomenda é que as dependências devem ser injetadas e não criadas localmente num objeto que depende de outro. Então, se a gente tiver essa parte inicial da figura aí, a classe cliente, ela depende dessa interface int, né, que é implementada aí na figura de 2 formas diferentes, por 2 classes diferentes, a classe Implementation 1 e Implementation 2. Então, são 2 formas diferentes de implementar a mesma interface. E o cliente precisa de uma dessas implementações para funcionar. Então, se a gente for ver a classe cliente aí, o código dela no canto inferior esquerdo, a gente vê que ela tem um atributo int que precisa ser uma implementação dessa interface int com maiúsculo. Tá? Então, o que a gente está fazendo nesse código daí é, no próprio construtor de cliente, a gente está inicializando esse atributo int com um novo objeto da classe Implementation 1. Então, isso é o que a gente chama uma dependência criada internamente. A classe cliente depende da interface e a instanciação dessa dependência foi feita internamente, criando um objeto de Implementation 1. Então, tudo bem, isso daí funciona. Eu posso agora criar um objeto da classe cliente e chamar os seus métodos e eu vou funcionar corretamente, mas a dependência foi criada internamente dentro do construtor da classe cliente. A classe cliente depende da interface e ela mesmo se responsabilizou, né, por criar um objeto dessa dependência, por implementar a sua dependência. Isso tem a desvantagem de que agora esse objeto da classe cliente que a gente está criando aí, ou qualquer outro objeto da classe cliente que a gente venha a criar, ele sempre vai trabalhar com Implementation 1. Né? E aí a possibilidade dele implementar dele trabalhar com Implementation 2 fica eliminada. Para ele trabalhar com o objeto de Implementation 2, eu vou ter que alterar o código, recompilar e assim por diante. Né? E aí ele vai passar a ficar amarrado a Implementation 2. Então, para evitar esse tipo de problema, né, a gente segue o princípio da injeção de dependência, que ao invés de criar a dependência na classe cliente,
Então aí no canto esquerdo agora a gente vê que essa classe cliente não tem mais um construtor que inicializa o atributo int, mas ela tem um método set que seta esse atributo. Então se alguém externamente chamar esse método set passando a implementação dessa interface int, aí sim a gente seta o atributo int com ela. Tá? Então no canto direito agora a gente vê que a dependência é criada externamente. Então eu crio um objeto cliente e armazeno ele na variável C e depois eu chamo o método setInt com agora um novo objeto implementation1. Né? Então aí funciona como antes, mas eu tenho uma flexibilidade por ter criado a dependência externamente, fora da classe que depende de outra. Né? No canto inferior esquerdo, no código amarelo, eu vejo agora que eu posso, né, facilmente criar um objeto da classe cliente acessando agora uma implementação alternativa, um novo objeto de implementation 2, certo? Então agora eu posso ter objetos da classe cliente trabalhando com implementações diferentes da interface int. Tá? Sem precisar alterar a classe cliente, sem precisar recompilar a classe cliente, sem precisar tirar o sistema do A e colocar ele no A de novo. Tá? Além disso, no canto inferior direito, eu vejo que agora é possível até durante a execução do mesmo programa, o mesmo objeto da classe cliente, ele inicialmente trabalhar com um objeto de implementation 1 e depois passar a trabalhar com um objeto de implementation 2. Quando chamei o método M, o objeto cliente estava instanciado com a implementação 1. Já quando eu chamei o método N, o cliente estava setado com um objeto da classe implementation 2. Né? Então a injeção de dependência, criação de dependência externa e injeção dela no objeto dependente dá toda essa flexibilidade para a gente. E um último princípio associado ao Solid, não de forma original, mas principalmente no livro texto, que é baseado em uma linguagem dinâmica, e aí o Interface Segregation Principle não faz sentido para uma linguagem que não tem interface, então ele substituiu por esse princípio de Demeter, que é bastante interessante também, e diz que um método de uma classe A não deve chamar métodos de classes que não sejam atributos de A. Então, um método de A, aí, como a gente está vendo na figura, deve chamar só outros métodos de A ou métodos dos atributos de A, né? Não dos atributos de A. Então, nesse caso daí, se essa classe A só tem como atributo B, não tem C como atributo, a gente não deve escrever o código que está em vermelho que a gente vê em cima, que seria, olha, pega o atributo B, chama o método C em cima dele, esse método getC vai retornar um objeto da classe C, e aí eu chamo o método M em um objeto da classe C. Certo? A gente só deveria fazer isso daí se C fosse um atributo de A, que é o que a gente vê na situação em verde, né? Onde C realmente é um atributo de A e a gente chama o método M diretamente. Então, se C não é acessível de forma imediata a partir de A, não tem uma referência direta de A para C, a gente deve evitar essa indireção de, através de B, pegar uma referência para C, para chamar um método M, como está ilustrado no código em vermelho. Se a gente fizer isso, a gente vai estar gerando essa dependência a mais aí de A para C. Então é importante evitar isso. Mesmo se A tivesse uma referência direta para C, a gente tem que analisar, porque aí sim seria possível chamar o método M respeitando o Demeter, né? Porque não tem essa indireção na chamada de M, a chamada é feita diretamente, tá? Mas mesmo assim a gente poderia ver se é realmente necessária ter essa dependência de A para C. Tá? Então a ideia de Demeter é a gente ter acesso de forma direta às informações, aos métodos que estão diretamente acessíveis a partir da classe. Né? Evitar essa indireção direta, porque no caso aí do código em vermelho, essa indireção
estava revelando essa dependência de B para C, que é melhor que ela fique escondida e não seja visível para A. Tá? Então, uma forma de a gente fazer isso, de reduzir essas dependências, né? Então, é sair dessa situação onde a gente estava, que está ilustrado aí no código em cima, tá? É a gente introduzir um método N na classe B, e esse método, sim, é responsável por chamar C. E agora, na classe A, ao invés de a gente chamar o método M diretamente, pegando a indireção, a gente simplesmente chama o método N de B. Tá? E esse método N de B é que chama o método C. Então, a princípio, para quem está escrevendo o código de A, ele não tem visibilidade nenhuma de que B chama C diretamente, indiretamente. Ele não sabe, não precisa saber isso. Ele só quer delegar a execução desse método N para B, e aí B decide como implementar esse método M. Aí N, no caso, ele está implementando isso chamando o método M de uma referência direta sua. Tá? Então a gente aí, de certa forma, está empurrando as dependências, colocando a dependência mais para baixo. Então aquela dependência de A para C que a gente tinha antes, ou pelo código verde, que estaria respeitando demeter, mas teria uma dependência a mais, então teria essa desvantagem, ou o código C, que estaria quebrando demeter, então teria uma dependência a mais, e além disso, quebrando demeter, então que é a pior situação. Tá? Então a gente resolve isso empurrando a dependência para classe B, para ela não ficar visível na classe A, né? Ela só ocorrer na classe B para C. É como se estivesse puxando, né, a complexidade mais para baixo nessa hierarquia de chamada de método. Se eu ver A como a primeira chamada que chama B, que chama C, eu estou trazendo essa complexidade mais para baixo. Tá? Então aqui a gente vê um exemplo mais concreto, onde a gente tem uma lista de alunos que associa vários alunos, cada aluno tem seu endereço. E esse endereço a gente pode querer, por exemplo, validar o CEP dele. Tá? Então tem esse método validate que verifica se o CEP e outras informações também é válido. E a gente pode não querer verificar isso no construtor dos objetos. A gente pode querer dar a possibilidade de criar endereços e alunos com informações parciais a serem preenchidas depois, que no princípio são inválidas, mas depois são válidas. Então por isso que a gente criou esse método validate. Então ao invés de, no momento de adicionar um novo aluno na lista, certo? Essa classe student list, ao invés dela pegar o aluno, pegar o endereço do aluno e verificar se o endereço é válido, certo? O que estaria encadeando aí a chamada de método e revelando a dependência de student para address. Ao invés dela fazer isso, tá? Que é o que a gente vê na parte de cima, ao invés dela quebrar a demeter e aí tem uma dependência adicional de student list para address, porque o código agora de student list tem que saber que address existe e tem que saber que address tem um método validate. Ao invés de a gente fazer isso, o mais apropriado é o que está ilustrado na figura de baixo, onde a gente satisfaz demeter, né, colocando o método validate em student. Tá? Então agora o student list recebe um aluno a ser inserido no cadastro de alunos, certo? E ele solicita a verificação da validade daquele aluno chamando o método validate de aluno, certo? E esse método validate de aluno pode até verificar outras coisas, mas ele chama o validate de endereço. Então a dependência de aluno para endereço, né, ela é visível agora só para aluno. Student list não precisa saber da existência de endereço, a gente reduz o acoplamento, né, não precisa ter essa dependência adicional direta de student list para address, como a gente vê na figura de cima, né, uma dependência que foi adicionada através daquele código lá de student, pegar através de student, pegar o endereço e chamar o validate em cima desse endereço. A informação de imagem relacionada à estrutura de aluno, que ele tem um endereço e que esse endereço tem uma validação que precisa ser feita. Então a gente empurra essa complexidade para baixo, transfere essa complexidade para aluno, satisfaz demeter, reduz o acoplamento.